pessoal? Então eu vim aqui, né, para explicar um pouquinho o que tá acontecendo, né, para eu ter sumido novamente, né? Comecei aí a gravar vários vídeos e aí de repente eu sumo novamente, né? Então eu vim explicar para vocês o que tá acontecendo, né? Então aqui, eu não sei na cidade de vocês, né? Mas aqui na minha cidade tá chovendo muito, né? Todo fim de semana, que são os dias que a gente vai lá pra chácara pra trabalhar, tá chovendo. E aí não tem como a gente ir, porque se a gente vai, a gente só fica lá parado só, né? Então não tem muito o que fazer lá, tá? Não tem como nem ir lá pra casa, assim, porque é muita lama lá, né? E então, para fazer algum tipo de serviço, então, para fazer as coisas, às vezes tem que descarregar o que a gente leva, né? Então, nós preferimos, então, nem ir, né? Então, eu fico em casa fazendo as minhas coisas de casa, né? Mas o que tá acontecendo, né? Além da chuva, né? Essa semana foi o meu aniversário também, né? Então, essa semana comemorei aí com o pessoal do meu trabalho, comemorei com a minha família em casa, né? Então foi de comemoração, né? Mas também eu voltei a trabalhar o dia todo, né? Então também eu não tô tendo muito tempo, né? Acabou as férias, né? Então parei de gravar um pouco também por conta disso, né? Mas assim, os serviços aqui da casa continuam, né? Como vocês sabem, dona de casa não tem tempo livre, né? Não tem férias, tá? E então, assim, o nosso planejamento quando chega fim de semana, vai pra chácara fazer os serviços de lá. Então, geralmente eu acelero o trabalho em casa durante a semana, faço tudo que tem que fazer, deixo a casa mais organizada, para quando chegar no final de semana, né? Então, a gente poder fazer os serviços de lá, né? E ainda eu trabalho os 3 períodos, né? Porque eu sou professora também, né? No período noturno. E aí tem acontecido isso, que às vezes a gente se programa para ir para lá, né? A gente faz todos os planos, eu me planejo o que eu vou gravar, o que eu vou fazer, né? As ideias que eu tenho e tal, os serviços que tem lá para fazer. E aí eu me programo, quando chega no fim de semana, aí começa a chuva, né? Então aí não tem como, né? Não tem jeito. E aí a gente procura sempre fazer aqui os serviços aqui de casa, né? As coisas que tem para fazer, cuidar da família um pouco, né? Fazer uma comida, lavar uma roupa, né? Organizar uma roupa, né, organizar um guarda-roupa e assim vai, né? A gente passa as férias organizando e depois a gente ainda acha que não tá tão organizado assim, né? Então, é complicado, né? A gente faz o planejamento, mas aí os planos da gente fogem do controle, tá? Então, assim, eu vim aqui só para explicar, né, essa situação que acontece nos finais de semana. Durante a semana não tem como gravar muito a correria da semana, gente, porque é muito corrido, né? Então, é muita coisa para fazer, é o trabalho, é a hora do almoço que é muito corrido, é de manhã, né? Ainda essa semana a minha filha voltou a estudar também, as duas, né, na verdade, voltaram a estudar, então ficaram mais corridos ainda os dias, né? Então, cedinho já tem que levar o filho para a escola. Essa semana ainda é meu marido que tá levando, mas, né, daqui uns dias sou eu que volto a levar novamente. Então, os nossos planos a gente faz, mas, né, o tempo não deixa a gente executar esses planos, né? Mas é isso, assim, só passei para deixar né, um recado para falar para vocês que por aqui tá tudo bem, né? Agora eu tenho 43 anos, né? Que legal. Ai, quando a gente tem 18 anos, aliás, quando a gente tem 15, né? A gente não vê a hora de fazer 18. E quando a gente faz 18, a idade voa, né? Então, assim, tá passando muito rápido, né?
O tempo tá indo muito rápido, ó, os cabelinhos brancos aqui, ó. Malemar pinta e já daqui uns dias já tá de cabelinho branco novamente, né? Mas é isso mesmo, né? É a vida da gente, é o ciclo da vida, né? E a gente tem que levar isso numa boa, né? Então, hoje é sábado à noite, né? Então eu falei, vou gravar um pouquinho só para subir um vídeo, para explicar o que acontece, né? Porque como eu só gravo rotina lá da chácara, né? Pode ser que um dia, né, eu me anime aí para gravar os vídeos aqui das rotinas de casa, né? Quem sabe um dia, né? Mas por enquanto é só gravação mesmo lá da chácara, né? Apesar que aqui tem muita coisa para gravar, mas também, como o tempo é curto, né, e a gente faz todo o serviço aqui de casa sozinhos, né, então a gente se dedica, né, o tempo que a gente tem aí para acelerar o serviço aqui, né. Mas hoje, ó, eu lavei roupa, eu coloquei louça para lavar, eu lavei casa, né, eu organizei a casa, né? Porque durante a semana algumas coisinhas vão ficando fora do lugar, né? Deu uma piscada na luz aqui. E aí, ainda além de tudo, lavei banheiro, né? Então, são rotinas aí que a gente faz aí de casa, né? Então, acaba ocupando bastante tempo, né? E hoje, infelizmente, assim, não deu para fazer o que a gente queria fazer lá na chácara. Um outro detalhe também, o meu marido, ele tá tendo uma crise alérgica, né? Ele é alérgico a níquel, né? E não sei porquê também, acho que o níquel, ele deve estar na cartela, aliás, o café. O café deve estar na cartela aí dos produtos que tem níquel, né? Então, quando ele tá alérgico, ele não pode comer nada assim, de chocolate, nada disso. O que aconteceu? Ele fez café um dia e ele tomou uma garrafinha pequena. Foi assistindo televisão e tomando uma garrafinha pequena de café e tomou tudo a garrafinha de café à noite. Quando foi no outro dia, ele não tava bem. Aí ele começou já com alergia, crise alérgica, né? E o rosto inchou, o olho inchou, os braços, né? Fica tudo empipocado, uma grosseira, né? No corpo. E aí, ele também tá tomando medicação, passando pomada, né? Pra ver se melhora também. Pra ver se amanhã, domingo, a gente consegue, então, dar um pulinho lá na chácara, né? Pra gente fazer o serviço que tem lá. É claro que como tá chovendo, gente, não tem como fazer... por exemplo, serviço de poda, por esses dias eu nem vou fazer mais, né? Mas essa semana, o que ele fica lá, essa semana ele não tava trabalhando, então ele ficou fazendo serviço lá na chácara, né? O que ele fez lá? Como esses tempos teve muita chuva com ventania, né? Nós temos um pé de caju lá na chácara. E esse pé de caju, ele com muita ventania, ele deitou, assim, ele tombou um pouco, ele ficou inclinado, né? E aí, ele até comprou uma catraca, né, que fala aquela correia, é uma correia laranja, de nylon, acho que com uma catraca, né? E fez lá na chácara, ele cavou, né, tudo em volta do pé de caju e recentralizou ele, né, ergueu ele, levantou ele de novo, né, com a força da catraca, né, prendeu a catraca nele e ergueu. E aí, firmou ele, né, tudo certinho, aterrou tudo de novo, né, e agora ele tá retinho novamente, né, só que aí que aconteceu? Ainda tem que fazer umas podas lá e tudo, né, mas ele gravou um pouquinho pra mim, né, pra me mostrar. E se eu conseguir, eu vou deixar aqui nesse vídeo, né, o que ele fez lá, né, que ele cavucou tudo em volta ali do pé de caju, né, e precisou cortar até algumas raízes, né, aí eu fiquei com medo assim, né, talvez cortando as raízes, pode ser que o caju morra, né,
também, porque ele sente, né? Mas ele fala que não, porque não cortou muitas raízes, é só algumas, né? Porque as raízes do caju, ela vai longe também. Mas assim, ele ergueu o pé do caju, né? Ficou certinho lá, ele arrancou alguns pilares que a gente tinha feito anteriormente lá, porque antigamente, quando a gente ainda não tinha casa lá, nós construímos para poder ficar lá durante o final de semana como que fala? Quiosque, né? Um quiosque de bambu, aquele bambu gigante com telha Eternite, né? Então nós construímos lá de telha Eternite e esse bambu gigante, fizemos um quiosque bonitinho lá, bem arrumadinho, né? Tudo. E pra gente poder ficar de fim de semana lá. E a gente levava as coisas, colocava embaixo dele lá pra ficar na sombra, né? Porque lá não tinha sombra nenhuma, porque quando a gente comprou a chácara, era tudo pé de limão, a gente derrubou tudo, passou máquina, então ficou na terra vermelha a chácara toda lá. Porque não tinha árvore assim, grande lá, só tinha pé de limão, lá era plantação de limão. Então, aí como arrancou todos os pés de limão, né? Aí passou o maquinário, tudo. E aí nós começamos a plantar as mudas do zero, né? Então, eu vou deixar depois aí algumas imagens aí pra vocês, né? De como foi o início da chácara, né? E aí vocês, né, veem aí que ficou tudo na terra vermelha lá, né? Então, assim, vou deixar até se eu achar algumas fotos aí, a gente trabalhando lá, né, arrancando os pés de limão, tá? Então, a gente começou lá do zero, então a gente plantou tudo novamente, fez todas as construções lá, né? E não tinha nada para ficar embaixo quando derrubou os pés de limão. Aí nós resolvemos, então, colocar esse quiosque, né? Fazer esse quiosque. Um amigo meu, ele tinha bambu na chácara dele, uma plantação lá de bambu. E aí ele me deu ideia, né? Ele falou, Marta, você não quer uns bambus lá, uns gigantes que eu tenho lá? E você faz um quiosque lá na sua chácara, porque fica bonito, né? Além de tudo, ainda dá pra fazer a sombra lá que vocês querem fazer, né? E aí eu fui na casa dele, eu e meu marido, nós fomos lá, ele tinha uma chácara também, né? E aí nós fomos lá e buscamos esses bambus, né? E construímos então esse quiosque. Mas o que acontece? Esse quiosque ele durou muito pouco tempo, né? Ou melhor, pouco tempo, né? Então, lá venta muito, gente. E como era muito aberto, né? Não tinha ainda os muros lá, não tinha pé de manga, nada, não tampava muito o vento, né? A ventania. E aí um dia deu uma ventania lá terrível, uma ventania fortíssima. E aí derrubou o quiosque, tá? Eu fiquei tão triste quando derrubou, porque foi tanto trabalho, né? Foram tantos dias aí de luta para fazer aquele quiosque, né? E aí a ventania derrubou. Aí a gente chegou lá um dia e as telhas estavam toda caída no chão, assim, emborcada, né? Caída não, tava emborcada assim pra cair no chão, né? Ó, eu tenho vontade até de chorar só de falar, né? E aí a gente chegou lá e tava assim, as telhas caindo, né? Aí a gente acabou de tirar as telhas de lá, né? E desmanchou o quiosque. Só que até recentemente, né? Os bambus com o pé, né? Que a gente, na época, a gente colocou concreto, a gente colocou bambu, ou melhor, a gente fez uma camadinha de concreto dentro do buraco, aí colocou o bambu, centralizou o bambu e jogou tudo concreto em volta do buraco, para esse bambu ficar certinho e ficar no concreto para não estragar muito rápido, né? E aí depois que o quiosque desmanchou, né, que a gente arrancou as telhas lá porque corria risco de cair, né? Acabou que esses bambus, eles ficaram lá
nesses pilares aí lá para baixo da terra, né? Ficaram lá. E aí nós resolvemos então que agora a gente vai arrancar tudo isso, né? Tem até uma parte lá que a gente já tinha colocado uns eucalipto também, do mesmo jeito, né? Colocado no concreto e tal. E aí nós pegamos e vamos arrancar também tudo isso, né? Então nós vamos tirar aquele eucalipto lá com aqueles negócios de concreto, né? Para poder limpar lá, porque lá vai ser uma outra construção futura, né? Então aí nós vamos fazer isso aí pro futuro, tá? Então nós já vamos preparar, deixar limpo lá, até porque a gente vai construir um banheirinho lá também, naquele pedaço ali, já até comentei com vocês aí em outros vídeos, né? Então a gente teve essa ideia de tirar tudo ali e fazer uma outra construção ali. Alguns materiais a gente já tem e outros a gente vai precisar comprar, né? Mas isso é um projeto também pro futuro e também se a chuva parar, né, gente? Porque a chuva não para, né? Então é isso, sabe? Então eu só vim aqui para explicar para vocês mesmo o que a gente tá fazendo aí, né? Enquanto tá esse tempo aí de chuva e a gente não tá conseguindo gravar, né? Mas fazer o que, né, gente? É a natureza, né? A gente tem que aceitar, né? Mas durante a semana meu marido tá trabalhando lá, ele vai fazendo uma coisinha ou outra, mas tem dia também que chove também durante a semana, então aí ele tem que parar, né? Mas é isso, tá? Então eu só vim aqui mesmo para explicar para vocês aí, né? Espero que vocês aí tenham paciência aí de ouvir minha explicação, né? Porque as pessoas não gostam muito de ficar ouvindo aí muitas pessoas falarem aí, tá? Mas é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Tô com saudade já de gravar a rotina da gente lá na chácara, né? É muito gostoso gravar. Eu só não gosto muito de editar, né? E ultimamente tá sendo eu que estou editando os vídeos aí, né? Tô me aventurando mais aí na edição de vídeo, né? Mas tá bom. Então, vou colocar um trechinho aí, então, da parte que o Marcos mostra lá, né? Ele gravou com o celular de pé, então, mas mesmo assim eu vou colocar aí pra vocês verem, né? E aí vou colocar ele mostrando lá o pé de caju, tá? Só não tem som, então eu vou colocar um pouquinho mais acelerado e vou colocar uma musiquinha aí, tá? Então, pessoal, fica aí com um trechinho do vídeo aí, né? Que o Marco tá mostrando aí o que ele fez lá no pé de caju. Pessoal, espero que vocês, né, tenham gostado aí da parte que mostrou aí o que foi feito com o pé de caju, né? E então, até o próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo aí curtinho aí. Fiquem todos com Deus, curta, compartilha, né? Indica para um amigo aí, tá bom? E eu tenho postado algumas coisinhas nos shorts lá, gente, porque eu preciso movimentar esse canal, tá? Então, por enquanto, eu tô criando algumas situações lá no shorts só para interagir, para poder conseguir monetizar o meu canal, tá? Então é isso. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a próxima.